Muito bem. Sejam bem-vindos ao módulo 6 do curso de Engenharia da Qualidade e Produtividade 1.0. No módulo 6, nós vamos ver as novas ferramentas da qualidade. No módulo 5, nós vimos as ferramentas antigas da qualidade, as 7 ferramentas antigas da qualidade. Após esse módulo 6, nós vemos as novas ferramentas da qualidade. Aí, no módulo seguinte, nós vamos ver o MASP. Vamos utilizar o MASP para, a partir das ferramentas da qualidade, orientar o processo de gestão, aplicar o programa de qualidade na empresa, da organização. No módulo 6, nós vamos ver quais são as 7 novas ferramentas. Diagrama de relações, diagrama de afinidades, diagrama de árvore, diagrama de matriz, matriz de priorização, diagrama de flechas, diagrama do processo decisório. Nós vamos observar que estas novas ferramentas, elas vieram para dar mais presença, mais apresentação, mais nitidez na utilização das ferramentas antigas, que é basicamente que é baseado basicamente na estatística, em dados estatísticos. E às vezes só os números não são suficientes para traduzir uma boa interpretação e orientar processos decisórios. As novas ferramentas surgiram exatamente para dar esta qualidade melhor, essa apresentação melhor nas 7 ferramentas iniciais. E elas podem, nós vamos ver que dessas novas ferramentas, nós podemos utilizar todas as 7 ferramentas antigas, dando um direcionamento diferente, um direcionamento mais objetivo. Então vamos ver aqui na introdução, né, como surgiram essas 7 novas ferramentas. Além das conhecidas 7 ferramentas básicas da qualidade que foram descritas numa publicação anterior, a União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses, né, a JUSI, agregou ao longo de anos de análise e aplicação 7 novas ferramentas. As 7 novas ferramentas da qualidade, ou 7 ferramentas para o gerenciamento, também são instrumentos voltados para a identificação e solução de problemas. Então veja bem, o que nós falamos logo no início. As 7 ferramentas antigas, a base delas é toda a estatística. Toma-se os dados, analisa-se os dados e orienta um processo decisório. Essas 7 novas ferramentas, elas orientam o gerenciamento, a orientação dos processos e as decisões a serem tomadas. E elas vêm para enriquecer um programa que já estava muito enriquecido, que é o programa de qualidade, que deu sustentação para a recuperação de grandes economias e para o crescimento de muitas empresas pelo mundo afora. Elas foram desenvolvidas para suplementar as outras e ajudam na organização de elementos confusos, exposição de problemas encobertos e no planejamento para a implementação de soluções. As chamadas 7 novas ferramentas da qualidade foram projetadas para atender necessidades diversas nos ambientes das organizações, permitindo um alto nível de detalhe numa análise do tipo qualitativo. Ou seja, com base em todas aquelas ótimas ferramentas antigas de cálculos, né, estatísticas, essas 7 novas, elas vão dar uma análise do tipo qualitativo, elas vão implementar aquelas ferramentas extraordinárias e que mostram os pontos onde precisam de ser avaliados e ajustados, e agora ela vai implementar, dar uma condição melhor para a interpretação. Elas dão uma aplicação mais detalhada das ferramentas antigas e orientam a gestão da qualidade. Então, em reunião, né, como já apontamos em cima, em reunião do Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento de Metodologia da Qualidade, da JUSI, aí em inglês, né, que lá em cima foi a União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses, o presidente desse grupo de pesquisa, Dr. Yoshinobu Nagatami,
falou da necessidade de novos métodos aplicados à qualidade e que deveriam ser capazes de responder a algumas questões que vão ser apontadas aos seguintes. Então, ele observou que ainda estava faltando alguma coisa naquelas 7 ferramentas e que elas poderiam ser melhoradas e ser ampliadas. E a civilização é isso mesmo, né? A humanidade é isso mesmo. Está sempre em evolução, sempre dando um passo à frente. Com mais detalhamento, né, você pode acessar aqui esse link, onde tem um artigo bastante completo sobre esse tema e abordam de forma bem detalhada esse assunto e foi a base de parte desse material que nós estamos trabalhando. Então, ele colocou aqui, né, falou da necessidade de novos métodos aplicados à qualidade e que deveriam ser capazes de responder o seguinte: ordenar dados de linguagem, obter ideias criativas, enriquecer planos, prevenir omissões, esclarecer pessoas envolvidas, obter cooperação das pessoas envolvidas, trazer as pessoas a terem os pés no chão. O ordenar a linguagem está dentro daquele princípio que nós falamos que é o objetivo principal da qualidade para ser bem sucedido, é buscar o entendimento e a participação de todo o quadro, de todo o pessoal da organização, todos os colaboradores em todos os níveis da organização. Ou seja, criar a cultura da qualidade. O ordenar a linguagem, ele vem exatamente nesse sentido. Trazer uma linguagem que seja correlata com aqueles objetivos que precisam ser alcançados. E fazer com que as pessoas tenham os pés no chão, ou seja, enxerguem a realidade como elas são, e não trabalhando com fantasia. Ou seja, você tem dados quantitativos, você tem bases qualitativas para analisar, e aí você pode saber exatamente em que estágio se encontra aquele processo, aquele produto ou a organização como um todo. Há necessidade também que esses métodos atendessem às seguintes necessidades. Definir o problema, ou seja, quando nós sabemos que todas as vezes que vamos trabalhar com um projeto, nós precisamos de ter o problema bem claro, né, que será o problema bem claro que será invertido. Enfatizar o plano, ou seja, sem um bom plano não é possível chegar a lugar nenhum. Enfatizar o processo, entender que nós chegamos ao produto final, ao serviço final, com base no processo. Estabelecer prioridades, né? Enfatizar o direcionamento do sistema. Entendendo isso, que a organização é um sistema. Então, nós temos que direcionar tudo isso atuando dentro de uma visão sistêmica. Mas ele está falando aqui também de entender que esse programa de qualidade, a utilização dessas novas ferramentas, elas vão nesse direcionamento aí do entendimento do sistema. Elas também estão associadas à metodologia de análise e solução de problemas MASP, que demonstraremos no módulo seguinte, como nós falamos. Então, nas páginas seguintes, nós vamos apresentar as novas ferramentas da qualidade e vamos também apresentar em 2 vídeos para não ficar muito longo. Nós vamos dividir em 2 partes, né? E a partir daí nós conseguimos colocar 2 vídeos de um tamanho suficiente, né, que seja tranquilo para ser escutado, analisado. Com essas linhas de orientação fundamentais, o grupo de pesquisa investigou os métodos usados em pesquisa operacional. Aqui, importante pesquisa operacional, é uma área de conhecimento extremamente importante, onde eles orientam os engenheiros, administradores, economistas e outras áreas também, porque a pesquisa operacional ela traz realidades que ficam bem claras, né, para as pessoas atuarem. Engenharia de valores, né, o método de criação de ideias e outros campos, selecionando finalmente 7 métodos adequados para a qualidade. Então, são os pontos, né, que nós vamos trabalhar, é exatamente buscar a resolução do problema, incentivar e criar métodos de criação de ideias que sejam de valor agregado,
Utilizar engenharia de valores, ou seja, onde você vai buscar a aplicação de métodos que tragam resultado, que agreguem valor à análise que está sendo feita. E aqui ele alinhou, né? Nós vamos alinhou novamente aqui quais são os métodos que serão verificados, né? Então, o grupo de pesquisa selecionou 7 novos métodos ou ferramentas da qualidade, que nós já vimos, né? Método de diagrama de afinidade, método de diagrama de relação, método de diagrama de árvores, diagrama de matriz, método de análise de dados, matriz, método da tabela de programa do processamento do processo de decisão, né? E método do diagrama de flecha. E como nós falamos anteriormente, essa metodologia ela usada como uma ferramenta importante, que é o MASP, facilita na organização. Esses métodos foram revistos para facilitar o uso e apresentados como as 7 novas ferramentas de gestão da qualidade em reuniões promovidas pela JUSE em maio e julho de 1977. Você vê que é bem recente, né? É bem recente que esses métodos passaram a ser desenvolvidos. Em junho de 1978, a JUSE formou o convite para as 7 novas ferramentas de gestão da qualidade e promoveu o primeiro seminário desse assunto. Desde então, ocorrem simpósios anuais e as empresas têm disseminado firmemente e colocado em uso como atividades de controle da qualidade total. E aí continua, né? As 7 novas ferramentas de gestão da qualidade foram originalmente desenvolvidas para serem usadas pelas gerências e staffs da produção em atividades de controle em controle da qualidade total. Então veja que, como essas novas ferramentas, elas tinham, uma das funções delas era o gerenciamento, era orientar o gerenciamento, elas estavam muito ligadas, muito presentes e poderia ser mais aplicada pelas gerências e staffs da produção que estejam relacionados com o controle da qualidade total. Atualmente, elas são usadas não somente pela gerência e staffs, mas pelos altos executivos para formular política de gerenciamento e estratégias das corporações. Então, ela se tornou tão eficiente, né? Esses métodos se tornaram tão eficientes que eles passaram a ser utilizados também pela alta cúpula, pelos altos executivos, para eles formularem estratégias para a organização. O que nós já vimos até agora, né? Que a qualidade ela deve fazer parte como estratégia competitiva da organização e não apenas ser um programa. Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e Departamento de Vendas têm sido considerados lugares difíceis para introduzir o controle da qualidade total. Por quê? São 2 departamentos que eles têm uma particularidade onde não há muito como você padronizar, onde não há muito como você direcionar tomadas de decisões ou atitudes. Pesquisa e desenvolvimento é uma área completamente solta, né, que precisa de autonomia o tempo todo para atuar. Então, dificilmente aqui consegue-se. É difícil você usar ferramentas que travam. E também o departamento de vendas, que tem ele o objetivo de expandir, de colocar o produto no mercado, de colocar o serviço no mercado, de conquistar novos mercados. Daí a dificuldade para se implementar essa ferramenta. Todavia, muitos relatórios dizem que esses têm sido geralmente beneficiados pelo uso das 7 novas ferramentas de gestão da qualidade em seus respectivos campos, né? Mesmo apresentando dificuldade para a implementação de programas de qualidade nesses setores, há uma evidência de que esses setores são beneficiados com a implementação do programa de qualidade, tá? Então vamos ver agora as ferramentas em si, né? E vamos detalhar algumas ferramentas em si. Primeiro aqui, diagrama de relações. Esta ferramenta é muito útil para a análise de um problema
no qual suas causas encontram-se relacionadas entre si de maneira complexa. O diagrama de relações, como a própria terminologia já disse, ele é muito eficiente quando utilizado diante de tarefas e atividades que elas estejam relacionadas e interrelacionadas para funcionar, uma dependem da outra, elas são mutuamente dependentes uma da outra, e ao mesmo tempo elas são executadas de maneira complexa. Então, como entender isso, né? Como entender? Tem só a partir de um diagrama onde nós conseguimos unir várias situações juntas porque todas elas vão levar ao mesmo lugar que é chegar a um determinado problema, né? Então vamos ver aqui. O diagrama de relações é utilizado para analisar problemas com uma rede complexa de relações de causa e efeito, através da indicação de relações lógicas que existem entre fatores causais, né? Então nós temos aqui o problema e temos 11 relações existentes, onde umas entre si e outras não, mas que todas essas situações vão chegar a esse problema. É como você vincula, por exemplo, na produção de um determinado produto, depende de uma série de situações, de uma série de relações, de uma série de momentos, de uma série de atividades que vão culminar no resultado aqui, né, desse produto sair de forma perfeita ou não sair de forma perfeita. Então, nesse caso aqui, considerando que há um problema de produção num lote ou num número de X de itens, vai se buscar nos diversos momentos que essas atividades acontecem e vamos buscar a relação existente entre elas para daí nós identificarmos e eliminarmos o problema, tá? Então vejamos aqui, olha, 1 e 2 estão relacionados diretamente. O 2 com o 4 está relacionado diretamente, o 4 ele vai direto, aqui, nessa linha aqui, ele vai direto e chega aqui ao problema, ou a solução, ou colocar o produto correto lá na frente, né? Nesse caso aqui, ele está mencionando que a partir de um problema que está sendo analisado, essas relações aqui, elas são diretas. Agora, quando nós observamos aqui a relação 5, ela tem uma relação com o 6, que ela vai do 5 para 6, e tem uma relação com o 3. O 3 tem com o 6 e tem com o 4. E o 4 vai para o problema. O 6 só vai, né? O 6 ele só vai para frente. Então, você observa aqui, né, que são aquelas atividades que não tem volta, que eles estão apresentando aqui, todas elas estão indo em linha, mas em alguns momentos elas se interrelacionam. Quer dizer, o 5 pode ir por 3 ou por 6, o 3 pode ir por 4 ou por 3, ou por 6, ou melhor dizendo. Ou seja, ele manda insumos ou matéria-prima, ou ele fornece, né, alguma etapa do processo 2 vezes o 5. Do outro lado, nós temos aqui, vamos começar aqui pelo 10, né? O 10 fornece para o 9 e para o 11, né? O 11 fornece para o 8, fornece alguma informação, algum subsídio para o 8, o 11 fornece para o 9, o 7 ou vai para o problema ou vai para o 9, e o 9 vem aqui para o problema. Então, a mesma linha. Então, dentro dessa complexidade aqui, nós podemos encontrar uma forma ao usarmos o diagrama de relações, nós vamos conseguir impedir ou eliminar aquele momento, aqueles movimentos que acontecem no processo, que estão sendo responsáveis pelo problema que está acontecendo. Ele fala, mostra os diversos fatores ou itens relevantes em uma situação ou problema complexo, indicando as relações lógicas entre os meios por meio de setas, né? Aqui nós temos o link, esse link também ele vai sair lá no material impresso, né, que você pode imprimir em PDF, e aí você pode consultar aqui para você ver mais detalhes desse diagrama. Agora, quais são as etapas, né, para construir esse diagrama de relações? Nós vimos que ele é extremamente complexo.
ele existe exatamente para estabelecer uma conexão, um entendimento de atividades ou de processos que são complexos. Então, etapas para construir o diagrama de relações. Primeiro, formação da equipe. Preferencialmente multidisciplinar, multidepartamental, em número de 4 a 6 pessoas. Então, essa equipe, né, para verificar esse problema, eles têm que ter essas características, de 4 a 6, e que seja multidisciplinar e multidepartamental. Multidisciplinar porque precisam de pessoas aqui que conheçam vários serviços, várias atividades, várias etapas do processo. Não necessariamente ele precisa conhecer a do outro, mas ele precisa de conhecer, ter uma ideia do conjunto. Então, cada um, né, que seja, juntando esse grupo com pessoas mais preparadas e de departamentos diferentes, é a equipe ideal. Definição do problema. Escolher o problema para a construção do diagrama. Deverá ser claro, curto e de fácil entendimento. Anote o problema em um cartão. Então, aqui, esse é o momento da definição do problema. Digamos que seja um processo de estudo, né, de aprendizagem, você vai identificar um determinado problema e vai atrás dele, né? Deu uma diferença, por exemplo, no financeiro. Não está batendo a contabilidade, né? O financeiro, ele deu uma diferença. Então, você vai ali buscar profissionais de vários departamentos que estejam envolvidos antes de chegar àquele resultado final para saber de onde está vindo. Se é da compra, se é da venda, se é do sistema que elaborou a nota fiscal, se é o do sistema que mandou para o fluxo de caixa, informação, enfim. E ali você vai identificar. Então, primeiro, definição do problema. Segundo, geração de dados. Usar técnicas de brainstorm ou similar. O brainstorm é uma técnica que ajuda muito, né? Os dados de diagrama de afinidade ou diagrama de árvore de quantidade. O ideal é entre 15 e 50 cartelas de dados, né? Por quê? Eu quero colocar aqui formule o cartão de causas, escrevendo de forma simples e clara as causas que você acredita que estão afetando. Com isso, o que vai acontecer? Quando ele colocou aqui, né, o que aparentemente parecia ser diferente, no diagrama de afinidade ou diagrama de árvore ou quantidade, ele tá juntando aqui porque ele sendo aplicado dentro do diagrama de relações, as coisas ficam muito mais fácil você entender. E nós vamos ver mais lá na frente o diagrama de afinidade e vemos para ver o quanto eles se interrelacionam. E nesse caso ele está dizendo o seguinte, né, que o ideal aqui é você ter de 15 a 50 cartelas de dados, né, porque nessa geração é preciso buscar todas as informações que sejam importantes, estejam relacionados com esse problema que está sendo analisado. Análise das ideias. Então, primeiro formou os cartões de 15 a 50 cartelas, as pessoas colocaram as suas posições e ali se definiram, né? Definiram tudo que pode estar afetando aquele problema, tudo que pode levar àquele problema. Análise de dados é o quarto. Analisar as cartelas para fazer uma seleção das ideias geradas. Deve-se destacar as ideias repetidas e também as ideias absurdas. Então, nesse momento aqui, já que nós utilizamos o brainstorm, é a hora de começar a filtrar. Ideias repetidas, elas vão ser descartadas, e aquelas ideias que são completamente absurdas, descartadas. Relação entre ideias. Escolher preferencialmente a cartela com o tema em análise. A partir dela, começar processo de estabelecer as relações de causa e efeito entre esta cartela e as demais. Coloque os cartões que têm uma relação forte de causa e efeito com o problema mais próximo do cartão. Ou seja, aqui é preciso você identificar essas ideias e os cartões que se aproximam, que podem se
aproximar mais do problema. E aí deixa ele identificado e mais próximo desse cartão. Classifique os cartões em causas de primeiro, segundo e terceiro níveis e coloque-os mais afastados do cartão problema, quanto mais distante é a sua relação com ele. Então, nesse momento aqui, você aproxima primeiro todos aqueles cartões que estão próximos do problema, que podem estar relacionados com aquele problema, você aproxima deles. E separa em primeiro, segundo, terceiro ou quarto níveis e vai colocando. Quanto mais distante aquela relação tiver daquele problema, você vai distanciando e colocando dos níveis mais distantes dos cartões. Então, nós montamos o brainstorm, né? Geramos as ideias, analisamos as ideias e fizemos a relação entre elas. Depois, nós vamos para o 6, gerando todas as relações entre as ideias. Então, nós vamos aí começar. Temos todas as ideias que identificamos, aproximamos elas do problema e aí vamos verificar qual será a relação existente entre elas. Cartela por cartela, deve-se analisar a relação causa e efeito entre esta, entendendo de forma sistemática as relações de causa e efeito, ajuste a posição dos cartões e desenhe flechas que identifiquem tais relações, das causas para os efeitos. Então, esse é o momento, né? A partir do momento que você identificou as relações de causas e efeitos, né, entre cada uma das ideias apuradas, você vai posicionar os cartões e desenhar flechas, direcionando essas flechas a partir das relações que elas têm, ou seja, das causas para os efeitos. Como nós vimos aqui anteriormente, né? Considerando aqui, dessa daqui do 3, por exemplo. Do 3, ele pode ser causa para o 6, vai causar a realização da atividade no 6, ou provocar o problema no 6, ou o 3 pode ter a relação com o 4, com essa atividade aqui 4. E aí você vai verificar, né, qual é a relação existente, né, e vai se aproximando. Quanto mais próximas elas estiverem do problema, mais essas relações aqui, elas vão estar diagnosticadas como causas que provocaram aquele problema. Se você observar 10 e 11, foram aquelas ideias que nós fizemos, onde esses cartões, eles estão muito distantes, né? Eles estão muito distantes do problema. Eles vão ter relações com os outros, mas muito distantes. 4, 6, 7 e 8 são os que mais se aproximam. 4, 6, 7, 8 e 9 são aqueles que têm relação direta com o problema. São causas que podem provocar aquele problema. 7. Completar o diagrama de relação. Cartela por cartela, repete-se o procedimento de identificar a causa e efeito e relacionar as cartelas entre si, até que todas as setas tenham sido traçadas. Ou seja, de toda a cartela, ela tem que ser causa para efeito de alguma coisa, né? De alguma outra ideia, no caso nosso que nós numeramos. Mas se fosse, por exemplo, que eu falei do financeiro, o problema é diferença no financeiro. Aí você volta, junta todo mundo, forma as ideias, escrevam em cartões as ideias, aproximam aquelas que podem ser responsáveis pelo problema das diferenças, e aqueles que estão mais distantes, você coloca elas mais distantes. Depois começa a puxar a seta. É o departamento de compra. É o departamento de compra que emitiu um pedido que saiu algum dado errado. É o departamento financeiro que, quando registrou correto, incorreto. É o departamento de vendas que, quando ele vendeu a emissão da nota fiscal, ela saiu errada porque ali teve um valor emitido errado. Enfim,
E ali vai juntando, né? Vai juntando estas etapas, digamos, em esses cartões ou essas ideias, e aí depois vai se traçando, ligando as setas. De forma que todos vão estar relacionados com alguma, ou com mais de uma. Revisão do diagrama de relação. Após a primeira montagem, efetuar revisões até chegar à conclusão final. Ao organizar os cartões de causas, agrupe-os em função do relacionamento entre as causas. Tá? Organizar os cartões de causas, agrupe-os em função do relacionamento entre as causas. Com isso, evita-se o cruzamento entre as flechas. Então, porque não se deve haver o cruzamento, porque senão vai ser aquele caso, né? Onde aí é um processo de gestão muito complexo, onde você começa uma atividade, ele vai no setor e volta para o anterior. Seria mais ou menos isso, para depois ele pular para o outro, ou seja, é de uma complexidade sem tamanho, né? E nós estamos considerando que foram adotados lá atrás todas aquelas ferramentas lá de estudo de tempos e movimentos, de organizar os processos, e não existem esses pontos de truncamento das informações e das atividades. Redesenhe as flechas sempre que necessário. Determine a relação entre todos os cartões, estudando o agrupamento dos cartões como um todo para entender as relações entre os grupos de cartões. Determine a relação entre os cartões. Pronto, nós já vimos o 4 com 6, o 3 com 6 e ao mesmo tempo com 5, 9 com 11 e assim por diante. Estudando o agrupamento dos cartões como um todo, onde nós vamos entender que todos vão chegar ao problema. Para entender as relações entre os grupos de cartões, ou seja, é como você entender o processo e entender como há comunicação entre uma etapa e outra. Sempre que necessário, modifique as relações entre os grupos. Construa o diagrama de relações. Pode-se colocar os cartões nas posições que foram definidas para completar o diagrama de relações. Tá? Então, o diagrama de relações ele é muito interessante, ele é muito importante, que nós já vimos. Ele vai, inclusive, das 7 novas ferramentas que nós vimos, eles orientam no gerenciamento, ajudam no gerenciamento. Ele vai até mostrar ali se existe algum processo, alguma etapa do processo que não esteja funcionando de forma em linha, correta. E com isso, né? E com isso provocando algum problema. E o nono é seleção dos itens críticos. Identifique as principais causas, isolando as causas que tenham relação causal particularmente forte com o problema. Destaque esses cartões com quadro colorido ou bordas mais grossas. Destaque também as flechas associadas com linhas coloridas ou grossas. Selecione os fatores críticos para a situação ou problema. Né? Então, este é o momento aqui de fazer a análise crítica de tudo que foi encontrado a partir da demonstração do diagrama de relações. Ok? Bom, então, tem aí esse modelo, eu coloquei ali um link, né, onde também ele pode ser acessado e a partir dele ver como se faz o diagrama também de uma outra forma e também de uma forma prática, e aí é aplicar, tá? Depois o 6.2, que é o diagrama de afinidades, que nós até já falamos com ele na estrutura do brainstorm. Afinidades, o próprio nome já tá te dizendo, né? Você vai buscar todas aquelas atividades ou etapas que tenham afinidades entre elas. Então ele fala, é uma ferramenta que permite a associação das informações ou ações envolvidas em uma determinada análise ou plano. De forma intuitiva ou a partir de certas premissas estabelecidas, visando estruturar abordagens diferenciadas ou focadas nos agrupamentos gerados de afinidades. Tá? É aplicada na geração, organização, agrupamento e consolidação de ideias, fator ou informações relativas a um processo ou produto.
Então, o diagrama de afinidades, como nós estamos falando, né? Ele faz o agrupamento e consolida ideias que sejam afins, né? Onde ele organiza as informações relativas, as informações que são semelhantes e estão relacionadas com aquele processo ou com aquele produto. Apoia a formação de agrupamentos intuitivos e espontâneos gerados pelo grupo de trabalho, liberando-os do processo lógico e estruturado. Então, no diagrama de afinidade, ele traz essa máxima importante, né, onde ele destrava. O que é que nós falamos desse diagrama, das 7 novas ferramentas? O que ela traz, né? O que ela traz de importante para acrescentar é exatamente onde ele desarma, desestrutura e permite que haja na liberdade encontrar novos parâmetros e novas coisas que possam ser utilizadas. Aí ele fala aqui, e consequentemente criando condições para o aparecimento de soluções criativas. O objetivo é facilitar o surgimento de novas ideias, novos enfoques ou maior compreensão da situação. E vamos ver então como construir um diagrama de afinidade. Primeiro, defina o assunto ou problema a ser trabalhado. Colete os dados verbais, fatos, interferências, ideias ou opiniões relacionadas ao tema ou objetivo. Ou seja, aqui nós vamos fazer uma primeira avaliação a partir da tomada de informações. Pode-se utilizar o brainstorm, observações, pesquisas, experiências individuais, etc. Faça os cartões, do mesmo jeito. Tente descobrir cartões que são similares de alguma forma e coloque-os próximos uns dos outros. Para encontrar a similaridade, considere quais cartões têm significado semelhante. Este cartão tem ligação / relação com outro? Depois, a partir do momento que reunimos os cartões, né, ou seja, onde colocamos as ideias que são próximas, os fatos que são próximos, as atividades que são próximas, aí nós vamos para uma outra etapa que é organizar esses cartões. Tente descobrir cartões que são similares de alguma forma e coloque-os próximos uns dos outros, parecido com o de relações. Para encontrar a similaridade, considere quais cartões têm significado semelhante. Este cartão tem ligação / relação com outro. Depois, faça os cartões de afinidade. Identifique o conjunto de cartões similares através de outro cartão. Identifique o conjunto de cartões similares através de outro. Ou seja, os cartões A, D e F, eles são similares. Juntamos eles num único só e damos um outro nome. Outro título para ele, no qual é escrita uma frase curta ou palavra que resuma as características dos cartões. Tá? Juntamos todos os números e damos um outro título para ele, um outro nome para aqueles 3. Prossiga o agrupamento de cartões de dados e confecção dos cartões de afinidades até que se consiga agrupar todos os cartões de dados. É necessário utilizar uma definição mais ampla de similar, estar relacionado ou ter pontos comuns na medida em que ficam menos cartões de afinidades. Por quê? Aqueles cartões que têm menos afinidades são atividades que estão relacionadas com o problema, ou o objetivo que se quer, ou o tema de análise, mas eles não têm muitas afinidades. Então aí é preciso encontrar uma forma onde nós identificamos eles através de uma frase ou uma palavra que seja mais genérica, mais aberta. Construa o diagrama de afinidades. Pode-se colar os cartões de dados agrupados com o cartão de afinidades, representando o grupo. Exemplo, posição superior. Desenha bordas em cada grupo para facilitar a observação do diagrama. Tá?
E aqui nós temos um modelo de diagrama de afinidades, né? Aqui embaixo nós temos o link onde você pode acessar ele com mais tranquilidade e vamos encontrar, né? Nós temos aqui o problema, temos esse grupo aqui que são cartões similares, ou seja, de ideias similares, né? De ideias similares. Esses também são similares, esses são similares e esses são similares. E todos eles vão chegar a esse problema aqui. Então, o que nós temos que fazer é isso, né? Juntar aquilo que é comum, aqueles que são similares e aí encontrar uma forma que traduza todo aquele grupo de situações que encontramos aqui, tá? Os cartões são identificados por cor de acordo com a similaridade. Pode-se usar das ferramentas da qualidade que melhor se aplique no problema em questão, né? Pode ser o diagrama de dispersão, pode ser o diagrama de causas e efeitos, pode usar qual o diagrama que vai se aplicar melhor àquela situação que está em análise. E depois nós temos o diagrama de árvore, que é o 6.3. O diagrama de árvore é uma técnica adequada ao alcance de objetivos estabelecidos através da identificação sistemática de aspectos importantes de um problema, né? Objetivos estabelecidos através de identificação sistemática de aspectos importantes do problema, né? São aqueles que vão resultar, né? São aquelas causas que vão levar àqueles efeitos. Esses diagramas em árvores capacitam as pessoas a visualizarem toda a situação no sistema, no simples olhar, determinando com eficácia os recursos e as medidas para o alcance dos objetivos desejados. Desdobrar o objetivo primário e o objetivo secundário, e assim por diante, até se definir ações claramente executáveis, que permitem atingir o objetivo primário pretendido. É também chamado de árvore funcional. Então nós temos aqui o problema, encontramos duas fases, né? Duas etapas aqui do problema que são principais, e deles depois nós vamos ver quais os que provocam esses, e todos vão chegar aqui ao mesmo problema. O diagrama de árvore ele é mais simples do que os outros, né? E ele é muito utilizado, e ele também é chamado de árvore funcional, porque olhando assim parece um organograma, né? É uma ferramenta que desdobra o objeto ou a ação principal em etapas sucessivas, né? Como nós vimos aqui. Temos o problema, identificamos essa etapa aqui, né, que ela tem uma participação muito importante, e depois nós desmembramos essas. Então elas vão em etapas sucessivas. Essa daqui, por exemplo, ela pode pode ocorrer a partir de mais 4 aqui, por exemplo. E aí nós vamos buscando e vamos crescendo, né? Igual aquela raiz, né, da árvore que vai por debaixo da terra. Então, é uma ferramenta que desdobra o objeto ou a ação principal em etapas sucessivas, nas quais os detalhes ou as partes obtidas na análise asseguram uma forma de verificação e implementação estruturada. Esta ferramenta permite identificar, de modo sistemático, com grau crescente de detalhamento, todos os meios e tarefas necessárias para atingir um determinado objetivo. Interliga as tarefas necessárias para obter o objetivo proposto através de sucessivos desdobramentos, estruturado e coerente. Também é aplicada para determinar, em graus crescentes de detalhamento, as causas primárias de um problema. Então, essa ferramenta ela é muito importante porque ela consegue definir em graus crescentes e sucessivos todos os meios e tarefas necessárias para se atingir um determinado objetivo. Ou esse objetivo pode ser corrigir um problema, ou produzir um produto, ou organizar um processo.
faz a interligação entre as diversas etapas, né, entre as diversas raízes que podem gerar aquele problema ou aquela atividade. Objetivo, né? Qual o objetivo desse diagrama? Permite a identificação em alto grau de detalhamento, né, de todos os meios e tarefas necessários para se atingir um objetivo proposto. Sua forma é de uma estrutura com ramificações, lembrando uma árvore. Tá? Estando estabelecidos os vínculos racionais entre o objetivo e as tarefas que o compõem. Então, com essas linhas aqui, né, você chega à raiz do problema. Como construir um diagrama de árvores? Primeiro, estabelecer o objetivo principal. Escreva em um cartão o tema selecionado ou o objetivo que deseja resolver. Para facilitar a compreensão do tema ou problema, expresse-o de maneira simples. Por exemplo, para atingir faça, ou seja, para aumentar a lucratividade, faça isso, de forma clara. Descrever os meios. Então, definir o objetivo principal. Depois vamos descrever os meios. Listar os meios para se atingir o objetivo principal. Uma meta primária é aquela que, quando implementada, afeta diretamente o objetivo. É o que nós vimos aqui, ó, né? Definimos o problema. Aqui nós temos metas primárias. Essas duas metas aqui são metas primárias. Essas aqui, elas vêm diretamente para chegar ao objetivo final. Então, essas metas são metas primárias. Depois, aí ele continua, distinguindo o objetivo básico dos objetivos secundários, identifica-se como primária à medida que afeta o objetivo básico. Então, nós temos aquelas duas próximas que identificam o básico e secundárias são as outras que estão ligadas a ela. Né? São aquelas atividades que estão ligadas a ela. Estabelecer os objetivos secundários. Transformar cada meio estabelecido em um objetivo secundário, que são as setas que continuam aqui, ó. Esses são secundários. E aí pode ter também os terciários, né? Pode ter também os outros terciários, e assim, quaternários, os que vier pela frente. Construir o diagrama de árvore. Continuar desdobrando objetivos secundários em objetivos terciários. Uma regra prática para todos os desdobramentos a partir do objetivo principal é perguntar: o que desejamos alcançar? Ou seja, o que? A resposta deve ser o objetivo principal. Em seguida, perguntar: como faremos para alcançar o objetivo principal? Como? Essa é a secundária. E assim, desdobram-se os objetivos primários em objetivos secundários, os objetivos secundários em objetivos terciários, e assim sucessivamente. Depois, confirmar os objetivos. Após terminar de construir o diagrama de árvore, deve ser feita a confirmação se os meios são adequados aos objetivos, tanto os finais como os secundários. Inicia-se pelo próprio nível de desdobramento, fazendo a seguinte pergunta: o que devemos fazer para alcançar os objetivos? As respostas devem ser os meios. Para os objetivos anteriores, pergunta-se: por que devemos alcançar os objetivos? Né? Nesse caso, por quê? E daí, esse diagrama, ele continua onde você vai apontando outras causas que estão relacionadas entre elas até você chegar à raiz. Nós vimos aqui, né, nos diagramas de relações, por exemplo, né, onde você estabelece a relação entre as diversas. A mesma coisa acontece com esse diagrama de árvore, onde ele vai apontar, né, de forma claro todas as etapas do processo, e daí buscar-se o objetivo, que é a resolução do problema ou gerar determinado produto ou serviço. Bem,
Nós vamos parar esse vídeo aqui, porque para ele não ficar muito grande, e nós vamos continuar essas ferramentas, né, as novas ferramentas da qualidade no próximo módulo, tá bom? E aí nós vamos dividir ele, como falamos, em 2 vídeos, tá bom? Nos encontramos daqui a pouco.